Muito bem, muito bem. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 3. Nós refletimos nos primeiros 2 capítulos acerca da vinda do rei. Primeiro a origem do rei, né? A genealogia. Depois o nascimento do rei. Versículos 18 a 24 do capítulo 1. Depois no capítulo 2, nós vemos aqui a visita honrosa que o rei recebeu dos chamados magos do Oriente, os persas possivelmente, e foram visitar o infante rei. Na quinta-feira passada, nós falamos sobre a saga do rei. Vimos aqui juntos que a vida de Jesus nunca foi molezinha, né? Sempre a gente entende e celebra o Natal, por exemplo, com muitas luzes, muita descontração, muita alegria. Mas eu desafiei você a ler Lucas 2 junto com Mateus 2. Então é o mesmo texto de Lucas 2 que fala do cântico de Maria, deve ser lido junto com o lamento de Raquel, aquela que chorava pelos seus filhos e inconsolável porque eles já não existiam. Eu tenho uma coisa para te dizer. O cristianismo é uma religião altamente ofensiva. Olhe para mim, preste muita atenção nisso e nos desdobramentos dessa minha fala. Eu não sei quem inventou essa história de que ser cristão, ou defender e seguir o Cristo, nos levaria a viver em triunfo sempre. Desde o momento em que nós decidimos seguir a Jesus, nós morremos a cada dia. Um pouco de nós morre a cada dia. Não é à toa que é clássico o texto que está lá em Mateus e Marcos, você conhece em Lucas, se alguém quer vir após mim, continue aí, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Se nós temos falado aqui sobre a vinda do rei, a chegada do rei, todo rei que chegava numa cidade, ele era precedido por um arauto, por um mensageiro. Até hoje, amados, olhe para mim, assim, claro que salvaguardadas as devidas proporções, um presidente não marca para ir visitar um outro presidente e vai apenas. Antes, funcionários, emissários, representantes do seu governo vão para preparar o caminho, fazer as primeiras reuniões, olhar o hotel, ver qual vai ser o protocolo da conversa, a agenda. Então, se nós temos aqui um rei que já havia chegado, entre o capítulo 2, finalzinho, e o capítulo 3, passaram-se um pouco mais de 25 anos. A gente só muda o capítulo, mas a cronologia é essa. E aí, então, preste atenção, a Bíblia é um livro fantástico.
Você sabe disso. Se você for olhar a sua Bíblia para trás, o último livro da Bíblia, do Antigo Testamento, vão ter os últimos versos 4, 5 e 6 de Malaquias 4. Lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias. Estão comigo? Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. De repente, amados, é claro que não foi de repente, por provisão, aparece agora no cenário da história um profeta, que Lucas vai dizer de que até João o Batista, os profetas estavam exercendo o seu ministério, porque ele é o último dos profetas, no sentido clássico do termo, porque ele tem o papel de, no espírito, ou, se você não gostar dessa expressão, no estilo de Elias, ele tem uma mensagem. Mateus, aí a Bíblia tem alguns simbolismos interessantes, né? Qual o significado de Malaquias, o nome? Mensageiro. E João Batista é chamado de mensageiro. Quando eu era pequenininho, na escola bíblica dominical, a professora perguntava, quem foi o precursor de Jesus? Na minha cabeça de criança, eu nem tinha ideia o que era precursor. Mas a resposta era João Batista. Nada mais, nada menos do que aquele que precede, o arauto. Aquele que anuncia a chegada do rei. O arauto do rei. E para usar uma expressão que está no texto, está ali em tela. A voz do que clama. Vamos ao texto. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto. Preparem o caminho do Senhor. Endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Jordão, no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento. E não pensem que podem dizer uns aos outros, temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que dessas pedras surjam filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Olha que linguagem. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias.
Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos. Limpará sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro. Porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. PJ, dando um clique aí, meu queridão, o clamor do rei ainda ecoa entre nós. Arrependimento não é uma sugestão, é uma obrigação para seus súditos. A voz que clama ainda ecoa. Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. De tudo que você vai ouvir nesta noite, guarde isso no seu coração. Esta profecia, pregada agora, anunciada por João Batista, tem essa mensagem central: arrependimento. 3 vezes vai aparecer esta palavra e correlata a ela: arrependimento. Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Produzam fruto digno de arrependimento. O princípio é esse. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Em linhas gerais, PJ, o texto é claro na estrutura. Primeiro, o perfil de João Batista, do pregador, da voz que clama, versículos de 1 a 4. E depois, a pregação dessa voz que clama, versículos 5 a 12. Quando a gente fala de perfil de João Batista, oh, que personagem incrível, amados. Ele vai estar sendo citado em todos os evangelhos e em Atos dos Apóstolos. João Batista, vale a pena você rever. Hoje eu revi todos os textos da Bíblia que mencionam João Batista. É incrível a gente se recordar, por exemplo, Lucas é mais pontual nisso, logo no seu primeiro capítulo, falando de João Batista, que é filho de Zacarias, o sacerdote, e de Isabel, também de linhagem sacerdotal. Ela não era sacerdotisa porque não havia sacerdotisas em Israel, né? Apenas sacerdotes. Mas ambos são de linhagem sacerdotal. E o interessante, amados, de que João Batista, ele era então, obviamente, um sucessor natural do seu pai. Era para ele ficar no templo, amados, a vida inteira, muito bem e numa boa, vestidos de linho, não é? Trabalhando pouco, porque naquele tempo tinham muitos sacerdotes fazendo escalas. O próprio texto de Lucas vai dizer de que haviam escalas muito generosas de prestação de serviço. Mas Lucas capítulo 1, versículo 80, diz que o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia. Grava essa expressão. Até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Até o dia. Deus tinha um propósito para com João Batista desde quando ele nasceu. Existem histórias incríveis que eu não vou me delongar aqui, até mesmo porque, por mais que eu fale um tanto quanto de João Batista nesta mensagem, eu não posso me esquecer, e eu tenho que lembrar você de que ele é apenas a voz. O que para mim funciona como um lembrete.
por mais que eu e você somos chamados para servirmos ao Senhor, para anunciarmos o Evangelho, nós não podemos esquecer de que nós somos apenas a voz. Nós não temos mensagem nossa. O ineditismo, amados, não é a nossa vocação. Nenhum de nós pode e deve ter vocação para o que é inédito, novo. Nós somos a voz. João Batista era a voz. E Mateus é sucinto. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. A despeito de ser filho de sacerdote, ele aqui aparece no deserto. Ali da Judéia, nas cercanias do Rio Jordão, terra cheia de pedras e pedregulhos, habitada por bestas feras, lugar insalubre. E João Batista aparece pregando, batizando, enfrentando oposição, denunciando. É incrível. Se você folhear um pouco a sua Bíblia, você chega no capítulo 11 de Mateus. E você vê comigo, por exemplo, quando Jesus fala acerca de João Batista, a partir do versículo 7 de Mateus 11. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. Sim. O que foram ver? Um profeta? Sim. Eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que eu envio adiante de você o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de vocês. Em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, os que usam de força se apoderam dele. Como em Lucas aqui vai estar também, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês o querem reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem é ele? Ele é Elias. A pregação de João Batista, preste atenção aqui, não era popular. E não era rebuscada. Ele não tinha a linguagem dos cultos. Era direta. Arrependei-vos. Alguns comentaristas criticam a tradução arrependei-vos, dizendo que no original a gente poderia pensar num termo mais apropriado. A sugestão de alguns é convertei-vos. Porque conversão, que dá a ideia do original, metanoia, é fazer uma reviravolta completa na mente e no coração. William Hendrickson, por exemplo, é um dos comentaristas que diz, olha, convertei-vos é provavelmente melhor que arrependei-vos. Porque conversão afeta não só as emoções, mas também a mente e a vontade. O termo aqui diz respeito a algo do passado e a algo do futuro. É uma mudança radical de mente, de coração, que conduz a uma mudança completa de vida.
Eu disse para vocês, o cristianismo é uma religião altamente ofensiva por conta disso. A mensagem não é como se diz popularmente, venha como estais. Também é, mas essa é apenas uma parte. Mas não permaneça como você está. Tem que ter transformação, amados. Eu estou careca de falar isso para vocês. Se você não tem um antes e um depois, questione a sua salvação, a sua conversão. Tem que haver mudança. Spurgeon disse o seguinte: não há como entrar no reino dos céus sem deixar o reino das trevas. Nós devemos nos arrepender do pecado ou não poderemos receber as bênçãos da salvação. É necessário que todo homem se arrependa, seja quem for, quer seja exteriormente moral ou abertamente perverso. Essa é a porta da esperança, não há outro caminho para o reino. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. A mensagem da igreja, amados, continua sendo a mensagem de João Batista: arrependam-se, porque já é chegado o reino dos céus. A palavra reino vai aparecer 50 vezes em Mateus. E por um respeito que Mateus tinha para a sua audiência judaica, ele prefere reino dos céus e não reino de Deus, para que ele não incorresse no erro do tomar o nome de Deus em vão. Então ele substitui o nome Deus por dois céus. Mas ele diz claramente, do início ao fim, para entrar no reino, tem que se arrepender. Assim como para João, que mais tarde vai escrever o seu evangelho, o último evangelho a ser escrito, ele vai dizer que para entrar no reino tem que nascer de novo. Então, por referência lógica, eu espero que você acompanhe meu argumento, arrepender, converter e nascer de novo é a mesma coisa. Mateus vai fazer aquilo que Marcos, Lucas vai fazer também, o próprio João. Falando que o estilo de João Batista lembrava, preste atenção, lembrava Elias. Os espíritas até hoje falam que João Batista era a reencarnação de Elias. Eu brinco às vezes que nós não acreditamos em reencadernação. De maneira alguma. O que o texto bíblico fala, Elias já veio e vocês não reconheceram. Lembram-se desse texto? É alguém no espírito de Elias. E a indumentária era parecida, não é, João? Olha só. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. Segundo Reis 1:8, para quem gosta de textos paralelos, diz: eles responderam acerca de Elias: era um homem vestido de pelos com um cinto de couro na cintura. E falaram: é Elias o tisbita. A ideia aqui, amados, não é apenas um destaque a uma indumentária, mas é de que, ao contrário, então, dos homens que falavam para o povo, como os fariseus. Vocês já viram, pesquise como era a indumentária dos fariseus e dos saduceus. Eles se vestiam muito bem, gente. Roupas alvas, lindas, grandonas, folgadas, papagaiadas. Parecia aquele papagaio de pirata mesmo, aquela roupa bem chamativa. João Batista aparece vestido de pelo de camelo e de um cinto de couro. Eu sei que tem gente que vai falar eca, mas o seu alimento era gafanhotos e mel silvestres. Mas antes de você falar eca, em Levítico, 4 tipos de gafanhotos se podia comer. Então tinha fartura de gafanhoto. Tirava a perninha, a asinha, fritava, cozinhava, quando se enjoava com farinha, e aquilo descia muito bem. O que significa aqui, amados, da dieta de João Batista? A sua simplicidade. Só do modo como João Batista vivia, ele já pregava que o reino não são para os opulentos e orgulhosos, mas é para os simples e humildes. O homem de Deus, a mulher de Deus, ela prega muito mais do modo como ela vive do que daquilo que ela fala. Há um princípio aqui.
João Batista, preste atenção, não era uma pessoa com papas na língua. Ele morreu, inclusive, obviamente, chegou o seu tempo, mas por conta de que ele não permitia. O errado era errado. Se você folhear a sua Bíblia rapidamente, em Mateus 14, Marcos registra também, Marcos 6 e Lucas 9. Por aquele tempo, o tetrarca Herodes soube da fama de Jesus e disse aos que o serviam: este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e por isso forças miraculosas operam nele. Herodes aqui ficou temeroso, porque ao ele ouvir falar de Jesus, João Batista já tinha sido morto um tempo. Mas ele fala o seguinte: caramba, o cara voltou. João Batista, amados, foi um assombro na consciência de Herodes a sua vida inteira. Por quê? O texto diz: porque Herodes, versículo 3, né? Estão comigo? De capítulo 14 de Mateus. Havendo prendido João, o amarrou e pôs na prisão por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe. Pois João lhe dizia: você não tem o direito de viver com ela. Embora Herodes quisesse matá-lo, tinha medo do povo, porque consideravam João como profeta. Voz do que clama no deserto. Em algum momento, amados, rapidamente, em algum momento na história da igreja, nós deixamos de ser João Batista. Hoje nós estamos vivendo uma sociedade tolerante ao pecado. E, infelizmente, a igreja tem a sua parcela de cooperação nisso. Mas prossiga comigo. Saindo do perfil de João Batista, vamos agora à sua pregação em si. A partir do versículo 5. A audiência de João Batista era eclética, amados. Moradores de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região. Muitos fariseus e saduceus iam até lá. E preste atenção, amados, qual era o ponto mais radical, mais absurdo? Olhe para mim da mensagem de João Batista: arrependimento e batismo. Aí você fala: mas por que batismo? Porque o único batismo, amados, que os judeus conheciam na época era o chamado batismo de prosélitos. O que é isso? Era o batismo de gente gentia, que não era judia, que se convertia ao judaísmo. Estes se batizavam uma vez só e eram considerados prosélitos. Atos vai chamar de tementes a Deus, é um outro título para gentios que se convertiam ao cristianismo, como o eunuco da Etiópia que Filipe batizou. Então, quando João Batista prega o batismo indiscriminadamente para judeus, o que ele está dizendo com isso? De que os judeus não eram, por serem judeus apenas, ligados ao pacto da redenção. Por isso que eles precisavam se batizar. Isso é uma sombra, amados. Isso é uma quebra radical de pensamentos, de tradições. E as pessoas iam. As pessoas se aglomeravam para serem batizadas. Versículo 7 diz que quando João vê fariseus e saduceus vindo ao seu batismo, ele não aguenta só a mensagem, ele fala mais. João Batista não é o tipo de pregador que quando tem oposição ele fica quieto. Quando tem oposição, aí que ele gritava mais. E ele vê os fariseus e saduceus, 100 vezes vai aparecer o nome fariseus nos evangelhos, e apenas 14 vezes os saduceus. Então os fariseus eram um grupo bem mais expressivo em termos de pressão contra a fé cristã. E João Batista não fala meias verdades, né? Raça de víboras. Quem deu a entender que vocês podem fugir da ira? Vocês acham que é só vindo para batizar que isso vai resolver? Não vai não, gente. Batismo sem arrependimento não faz ninguém fugir da ira de Deus. Até os nossos dias é assim, amados. Sobretudo,
Por isso que João Batista diz no verso seguinte: produzam fruto digno de arrependimento. Sim, o batismo implica arrependimento, revela um arrependimento. Batismo é para quem já produz fruto digno de arrependimento. Não pense que vocês podem dizer uns aos outros: nós temos por pai Abraão. Versículo 9, porque eu afirmo a vocês que Deus faz com que dessas pedras surjam filhos a Abraão. Amados, quando João Batista falou isso, é que a gente não tem ideia, porque a gente não é judeu, e nem é judeu nesse tempo do primeiro século. Imagina comigo aqui, João Batista falou o seguinte: vocês se orgulham de serem filhos de Abraão? Deus pode fazer dessa pedra um filho de Abraão, dessa pedra, outro filho de Abraão. Isso não vale nada. A linhagem de vocês, o orgulho étnico, esse nacionalismo besta de vocês, de acharem que vocês são povo da aliança só porque vocês têm um sangue judeu, não. Deus pode fazer dessas pedras filhos de Abraão. Nosso Deus não é étnico, nosso Deus é ético. Nosso Deus veio para salvar a todos. Por isso que como que Mateus vai terminar o livro, no capítulo 28? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Essa é a mensagem, olhe para mim. Não há pedigree, não é sobrenome, não é uma questão de origem, não é uma questão de nascimento, de berço. Não, gente. Passar pelos rituais do batismo não é suficiente. Tem que haver verdadeiro arrependimento. Tem que mudar a vida e o coração. Se isso não fosse o bastante, no versículo 10, Jesus detona geral. E o machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Para! E aí o João Batista vai repetir no seu sermão, pelo menos 1, 2, 3 vezes a mesma palavra: fogo, fogo, fogo. A ponto de João Batista dizer: eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, repita comigo: vem depois de mim. Se vem depois de mim é porque vem com autoridade. A maior autoridade é aquele que vem depois, não é o que vem antes. O assessor, o subassessor que vai fazer a viagem para preparar a visita do presidente, ele aponta para alguém que vai depois, o seu chefe que vai participar das reuniões. E esse representa o presidente que vai chegar e vai ser recebido com toda aquela honra, com toda aquela pompa. Aquele que vem depois. E aí João Batista diz: olha, é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Amados, havia um escravo, o escravo mais ralé carregava sandália. O mais ralé, pensa comigo, o mais ralé carregava sandália. Ele diz o que, Gorete? Eu não sou digno de carregar as sandálias. O escravo que carrega a sandália manda em mim. Vou abrir um parênteses rápido aqui, um temor para não, esse parênteses não demorar. Mas hoje a igreja evangélica brasileira está tão orgulhosa. Eu vejo uns crentes metidos à besta por aí, contando vantagem. Olha, gente orgulhosa, gente ensimesmada, gente que, como diz o Hernandes, olha no espelho e canta quão grande és tu. Gente que se acha. E João Batista diz: olha, eu não sou digno
nem de carregar a sandália. Nem sou digno. Essa semana um pastor muito gaiato falou: Ezequias, você vem aqui na minha região e tudo, e eu só quero ser conhecido como aquele que carrega a sua maleta. Eu falo: para com isso, rapaz. Nem maleta eu ando, mas de todo modo, o nosso maior orgulho, amados, tem que ser reconhecer que a gente não vale nada. A igreja evangélica brasileira precisa tomar um banho de humildade. Porque senão, vem fogo. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos. E repare comigo essa figura. Eu sei que tem gente aqui que não trabalha com isso, ou nunca trabalhou com isso, nunca pegou nenhuma pá. Mas pensa em alguém que está limpando uma área de plantação, uma eira. Recolhe trigo no celeiro, porque tem que separar a palha do trigo. Só para você ter uma ideia, tem que separar. Você sabe o que é isso? Não sabe, mas pensa. E a palha tem um destino. Ela vai ser queimada num fogo. E aí, para a imagem ficar ainda mais contundente, fala assim: num fogo que nunca se apaga. Pedro, eu respeito muito os intérpretes que falam que esse batismo com fogo aqui é o mesmo do batismo no Pentecostes. Quando diz que o Espírito Santo desceu em forma de línguas como de fogo. Uau! Mas eu tenho as minhas dúvidas se é isso que o texto está dizendo. Aqui. Porque a ideia do fogo aqui não é um fogo pentecostal, um fogo de renovação, de purificação, aquele fogo assim de... O texto fala: pá, eira, trigo, palha, fogo que nunca se apaga. Não dá. É juízo. Machado que já está posto à raiz das árvores. Não dá. Isso é escatológico. Spurgeon vai nessa mesma direção quando ele fala o seguinte: Cristo é o ministro da misericórdia, mas há em relação à sua doutrina um poder de busca e de dificuldade. Somente os de coração sincero poderão suportar a pá com a qual Cristo limpará a área onde os cereais são debulhados. Quanto aos insinceros, eles serão separados como palha é do trigo. O seu fim é destruição. E aí Spurgeon termina dizendo: que Deus nos permita sermos contados entre o trigo que Deus recolherá em seu armazém celestial. Olhe para mim, diga: Senhor, que eu não seja palha, que a minha vida não seja como palha. Por isso que, para caminhar por fim, dando 2 cliques aí, PJ, olha só. O reino de Deus, ou o reino dos céus, para usar a expressão de Mateus, é o domínio de Deus na vida dos que tiveram suas vidas transformadas pelo Evangelho de Jesus. Só é súdito do rei do reino quem teve a sua vida mudada. Olha para mim, transformada. Tem que mudar, gente. Olha para mim, você precisa mudar. Você tinha uma vida antes, não tinha? Agora você tem uma outra vida. Não tem como. Só faz parte do reino quem mudou de vida.
o verbo arrependei-vos aqui não é uma gratidão pela santidade de Deus ou reconhecimento do pecado, é um chamado para uma conversão radical. Não tem como. Não basta usar a camisa, Jesus transforma. Olha para mim, amados, é que a gente não tem como fazer isso, porque a gente não conhece o coração das pessoas. Mas o certo seria a gente não chamar de irmão quem não nasceu de novo. O certo é esse. É a gente caminhar com as pessoas a ponto... Por isso que a eclesiologia batista é formada por um conceito, é um princípio que às vezes a gente se esquece, que é o da membresia regenerada. Nós entendemos, os nossos documentos, princípios, com base nas Escrituras, que só pode ser membro da igreja de Jesus, a igreja, quem nasceu de novo. A pessoa pode ser membro nominalmente. Hall de membros. Mas só é membro da igreja de Jesus quem nasceu de novo. Por isso, a última aplicação da noite, a mensagem cristã sempre foi de mudança. Quem não muda de vida não se encontrou com o verdadeiro Jesus, amados. Não. Nós vivemos em uma cultura onde ninguém teme o juízo de Deus, amados. A ideia do retrato bíblico de um Deus que julgará a terra, que chamará as criaturas todas vivas para prestar contas, precisa ser anunciada. Você já ouviu essa expressão? Olha, eu não quero que ninguém me julga, tá? Deus é que me julga. Olha, se a pessoa soubesse a seriedade do que ela está falando, será que estamos dispostos mesmo a estarmos debaixo do juízo de Deus? Dando um clique aí, eu quero terminar com uma história bíblica que aconteceu com João Batista. E o meu alvo de terminar com essa história é justamente mostrar que mesmo que o clamor do rei ainda ecoe entre nós, arrependimento não é uma sugestão, é uma obrigação para os seus súditos. Aconteceu um episódio, quem conhece a história de João Batista vai lembrar. Quem quiser acompanhar a história pelo texto, está lá em Mateus 11, 2-6. Mas eu vou contar panoramicamente a história. João Batista está preso, Jéssica. Momentos finais. Nisso, ele manda alguns dos seus discípulos até Jesus. Porque o texto fala de que ele ouviu falar das obras de Cristo. Preste atenção, depois de João Batista ter pregado tudo isso que eu terminei de falar aqui, a voz que clama. Quando a situação apertou para o lado dele, ele se viu preso. Prestes a morrer, ele teve dúvidas. E ele manda os seus discípulos dizerem assim a Jesus: você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Por isso que antes que você bata no peito dizendo eu sou, eu me garanto, lembra de João Batista. Parece que não é a mesma pessoa, mas é sim, senhor. Mas é sim, senhora. Jesus, que mais tarde vai dizer de que entre os nascidos de mulher ninguém era maior do que João Batista, mandou dizer para ele: voltem, ele disse para os mensageiros, e anunciem a João o que vocês estão ouvindo, Natália, e vendo. Quando você temer, Natália, se lembre disso. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E Jesus termina dizendo:
E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. O cristianismo é uma religião altamente ofensiva. E eu e você não temos o direito de sermos motivo de tropeço. Mas, contudo, porém, entretanto, é compreensível que, vez por outra, fiquemos em dúvida. Mas quando ficarmos em dúvida, a mesma resposta de Jesus a João Batista é a mesma resposta a mim e a você. Não se esqueçam daquilo que vocês ouviram e viram. Um princípio simples, amados. Essas frases prontas, eu sei que é complicado, tem gente que não gosta, mas é só para fixação. Lembre-se nas trevas aquilo que você viu quando estava na luz. Em momentos de trevas, de dúvidas, flertando com a incredulidade, parodiando o filme, dormindo com o inimigo. Lembrem-se de tudo que vocês ouviram e viram quando estavam na luz. O clamor do rei ainda ecoa entre nós. Nós temos que nos arrepender todos os dias, por não crermos o suficiente, por sermos tão hesitantes, por sermos tão falhos, por colocarmos em dúvida muitas vezes aquilo que Deus já fez por nós e já falou a nós. Abaixe sua cabeça, queridão, queridona. Você guarda essa mensagem no seu coração? Você aceita que o cristianismo é algo de fato de vida ou morte? Você aceita o fato de que a sua humanidade vai gritar muitas vezes? E você vai ter dúvida se de fato o que você vive é em decorrência da fé em Cristo ou você deve esperar um outro? E nesses momentos eu repito. Os cegos veem, os surdos ouvem, os mortos vivem. Já houve coisas incríveis, amados, que o Senhor permitiu que você visse e ouvisse. Guarda no coração. Se você achar que você está se esquecendo, Luiz, fala em voz alta. Yara, clame ao Senhor, dizendo: Deus, não me deixe esquecer de tudo que o Senhor já fez na minha vida. Para que, como João Batista, eu possa perder a cabeça, mas jamais eu vou perder o juízo e a fé que eu guardo no meu coração. Deus, obrigado, porque o nosso discernimento está naquilo que a gente já viu e ouviu do Senhor. Obrigado porque nos momentos difíceis da vida, nós temos a quem recorrer. Obrigado porque João Batista é exemplo de alguém que, a despeito de ser tão destemido, tão ousado, ele se deu ao direito de ter dúvidas. E obrigado porque Jesus não o repreendeu por isso, o acolheu e respondeu com uma palavra de encorajamento. Que o Senhor, nesta noite, na véspera dessa época
tão terrível, ó Pai. Uma festa que literalmente é festa da carne. Que o teu povo, neste tempo, denominado hoje, jamais duvide de que nós temos no Rei do Reino a mudança que a gente precisa ver na nossa própria vida. Não é a mudança no outro, é a mudança em nós. No nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Ore silenciosamente, queridão.